dia. Vamos lá começar aqui nosso grupo de apoio, a continuação da leitura do capítulo 9, página 345. Capítulo 9 é Enfrentando os Desafios de uma Multimente e o Papel do Luto. Tinha falado do exercício, né? Dos exercícios dos múltiplos eus, né? Onde a gente põe o self raivoso, depois o ansioso, depois o triste e faz aquela análise funcional, que é saber quais são as sensações físicas e sentimentos, né? Ou seja, corpo, o que que você sente no corpo, o que você sente, qual a emoção que é a raiva, né? Então, dependendo da emoção que tiver, você vai ter um padrão de funcionamento do seu corpo. Então, sensações físicas, pensamentos, memórias, ação, vontade de fazer, o que tem vontade de fazer, e como ele se regula, né? Então, a gente faz a análise funcional das three bigs, né? Que são a raiva, a ansiedade, né? Que é o medo e a tristeza. E depois do self-compassivo, que no treinamento da mente compassiva a gente faz em outro dia, né? Pode fazer nesse dia também, que fizer o exercício. Mas estão aí as tabelas e, e depois você pode conversar entre os selfies, né? Um self conversar com o outro. Então, a gente parou aqui. Nossa, meu óculos já tá tão ruim. Então, assim, o que que ele enfatizou até agora? Que os nossos corpos, eles já estão programados funcionar automaticamente, modo reativo, né? E que depois que esses sistemas são ativados, ele entra num estado cerebral específico dessa emoção e, e a gente ter uma ludicidade, que na TFC o mindfulness é o awareness dessa situação, desse momento que, por exemplo, a raiva toma conta do nosso corpo, da nossa mente, né? Você ter essa clareza para ativar intencionalmente um, um modo melhor para você mesmo. Um modo assertivo para você mesmo, não ficar lá fritando na raiva, né? Ruminando pensamentos do passado, aumentando a depressão, ou do futuro, aumentando a ansiedade, né? Então, no momento presente, nada acontece e isso não é um dom, é um treino. Então, é, você criar uma base segura na sua casa, falo casa, falo do nosso corpo, seria criar essa difusão cognitiva, né? Um certo distanciamento, né? Um desengajamento dessa emoção intensa. Então, vamos lá para a página 345, fase 2, a relação entre as emoções, que agora que ele vai falar dos selfies. Vamos tentar hoje ir até começar a falar de luto, de falar traumas, tragédias, depois a gente ah, fala do luto. Vamos lá, do capau. Nessa fase, convide o cliente a refletir sobre as relações entre as emoções. Você faz algumas perguntas como: o que seu self raivoso pensa e sente sobre o seu self ansioso? Ou seja, você vai botar os selfies para conversar. O que o seu self raivoso gostaria de fazer para o seu self ansioso? Ou se ele estiver trabalhando para ser mais corporificado,
convide o cliente a retomar a um estado mental raivoso. Depois, se imagine olhando para o seu self ansioso e tendo uma percepção dessa relação. Aqui você pode também trabalhar com as cadeiras, mas a gente vai falar disso mais para frente, ainda não está nesse momento. É, você pode fazer isso com todas as combinações. Não raramente as pessoas reconhecem que o self raivoso vê o self ansioso como fraco e quer suprimi-lo ou torná-lo mais rígido. Uma pergunta para o self raivoso: você gosta do self ansioso? Pode ser muito reveladora. Essa pergunta pode ser feita para todas as diferentes emoções que você está explorando. Por exemplo, você pode entrar em detalhes sobre exatamente de qual aspecto do self raivoso esse self ansioso tem medo, ou às vezes desdenha. Ocasionalmente, o self raivoso tem medo do self triste, porque parece que se o self triste assumir o controle, ele entrará em colapso. Com o risco de me repetir, os pontos de aprendizagem crucial, ok, não tem problema se repetir, a gente gosta, né? Que as emoções são um fenômeno multitexturizado que acompanha os motivos, as formas de prestar atenção, pensar, raciocinar, as experiências corporais, as urgências comportamentais, os impulsos e as memórias e frequentemente estão em conflito. Em segundo lugar, as pessoas conseguem ver que a mente é composta de mini-selfies e estados cerebrais mutáveis, e que eles têm sua própria assinatura do estado cerebral e às vezes podem parecer independentes. Na verdade, isso é o que constitui a dissociação. Alguns indivíduos são tão oprimidos pela complexidade que literalmente criam identidades separadas em torno dos estados cerebrais, das emoções e dos motivos. Em terceiro lugar, não raramente, como revelado nesse exercício, as emoções e os seus motivos subjacentes podem estar em conflito entre si. Por exemplo, você não pode estar em luta e fuga ao mesmo tempo. E experienciar esse conflito pode ser muito desestabilizante e produzir trocas repentinas de estado, com algumas semelhanças com o que era chamado de neurose experiencial na década de 1940, veja capítulo 3. Dixon, 98, oferece um excelente modelo animal dos efeitos desse conflito luta e fuga. Ajude o cliente a reconhecer que essa é, em parte, a forma como o cérebro é e, em parte, é por isso que raiva e ansiedade podem tentar suprimir uma a outra. A habilidade é de ser capaz de ter consciência disso e manejar os diferentes motivos e emoções conflitantes que entram na mente ao mesmo tempo. Como muitos terapeutas psicodinâmicos sugerem, o insight sobre esses conflitos pode ser essencial para compreendermos como nossa mente funciona. Logo, normalizar o conflito e ajudar o cliente a diferenciar os processos em uma emoção e entre uma emoção pode ser extremamente benéfico. Então, acho bacana como ele é redundante aqui. Importante grifar esses pontos aí da aprendizagem, né? Então, ele comenta 3 pontos, né? Então, vamos lá. Então, aqui. Então, lá na primeira linha, da página 346, crucial são o quê? Então, aprendizagem crucial, as emoções são um fenômeno multitexturizado, né? E aí, que acompanha a motivação e frequentemente estão em conflito. Então, grife isso aí. Depois, em segundo lugar, né? Então, já entramos lá em segundo lugar. As pessoas conseguem ver a mente é composta de mini-selfies e estados cerebrais mutáveis e que eles têm sua própria assinatura e
Então, e que isso transita, né? Que interessante, eu estava atendendo uma pacientinha de 9 anos, e aí eu estava explicando para ela como a gente transita nos museus, né? E eu estava ali toda empolgada falando com ela, e aí meu filho me ligou para dizer um problema que aconteceu lá na natação, no exame médico, e eu fiquei. Já mudei o tom de voz, já fiquei brava, não sei o que lá. Aí desliguei o telefone com ele, e daí eu voltei para ela, né? Me regulei um pouco assim, aí voltei a mudar de tom de voz e tal. E aí falei para ela assim, eu falei, você viu o que aconteceu agora? Como transitou aqui, como a gente muda? Aí ela teve assim um insight na hora e falou assim: Nossa, isso acontece direto, várias vezes por dia. Nossa, como o nosso cérebro é complicado. Eu achei tão bonitinho que ela usou exatamente esse termo, né? Como as crianças são não tem resistência, né? Hum. Em terceiro lugar, não raramente como vedado nesse exercício, as emoções e seus motivos subjacentes podem estar em conflito. Então, coloca isso aqui. Então, você não pode estar em luta e fuga ao mesmo tempo, e às vezes, né? é, E experienciar esse conflito pode ser muito desestabilizante e produzir trocas repentinas de estado, né? A gente acha até que é meio louco, né? Que é bipolar, sei lá. Mas é a mente natural, funciona assim, né? Com algumas semelhanças de que chamamos de neurose experiencial na década de 40, ajude a reconhecer que essa é a parte, a forma como o cérebro e a parte que, por isso que a raiva e a ansiedade podem tentar suprimir uma outra. Então, grifar isso aqui. É a forma que ele fala aqui, ó. Ajude o cliente a reconhecer que essa é, em parte, a forma como o cérebro é. É só aceitar. Não tem doença, não tem transtorno, não tem. É assim mesmo, todo mundo é assim. E é interessante a parte de como a TFC não vê os transtornos mentais, né? Os CIDs, né? Porque são estratégias de você lidar com o ambiente, com a segurança, cada um tem a sua. E isso não é. Então, tem muito a ver com essa imagem do self. Não vou me aprofundar nisso aqui, que são pensamentos meus, não é o que está no livro. Mas quando você tem uma ideia daquilo que você é, daquilo como os outros te veem, das coisas, das suas crenças, da sua cultura e tudo isso que o Wilber fala, você tem um senso. E muitas coisas ali você não gosta, mas que não necessariamente são verdades. E você precisa lidar com aquilo, você faz estratégias inconscientes e muitas pessoas falam isso, né? Mas de forma não embasada cientificamente, e aí parece uma coisa é, assim subjetiva, crença, mas que não existem os transtornos, né? Na realidade, tudo o ser humano tentando lidar com aquilo. E a gente sabe que eu tenho estudado bastante psicodélicos, né? Essas novas pesquisas, né? Já está há 20 anos que voltaram as pesquisas, mas tem muitos trabalhos e mostram como que os psicodélicos tiram, né? Assim, vamos dizer desconstrói esse senso de self e você percebe essa unidade com o todo, no inconsciente coletivo, de uma mente só, uma consciência só. Mas isso também é feito com a prática. Ontem mesmo eu estava procurando uma referência, é, eu até peguei, peraí, ele é um psicofarmacologista, Ronald Griffiths. E quando começaram esses estudos lá voltaram, né, depois do Nixon, tudo, isso foi proibido nos Estados Unidos lá nos anos 70 quando estavam pesquisando os psicodélicos, né, vai ter um capítulo do livro que o Wilber fala de psicodélico, e eu acho isso de extrema responsabilidade, porque tem muita gente indo para retiro, tomando ayahuasca, sem saber dosagem, porque não é igual a planta, como você faz o chá, o que que a pessoa põe, o que que ela mistura, né? Qual a dosagem que tem realmente? Você pega uma planta, assim, sei lá, você pega um cogumelo.
quanto que tem é igual a proporção perfeitamente distribuída, a gente não sabe, né? Então, às vezes você está comendo um cogumelo achando que tem 1 miligrama de psilocibina e de repente tem 1,5, ou tem 0,7, sei lá. Então, assim, isso precisava ser é, mensurado e precisa ter uma análise, uma condução, não é uma coisa aleatória. O que que você faz com aquilo que você viu? O Jung mesmo já dizia, né, que ele considerava uma forma artificial do acesso ao inconsciente e que a gente, quando a gente toma consciência, a gente toma responsabilidade sobre aquilo que a gente tomou consciência. Então, imagina que você não tem consciência de algo que você faz que afeta os outros, ou que um comportamento que te traz um resultado e você não toma consciência, então você está ali vítima e achando que a culpa é dos outros, é da sociedade, é, sei lá, do mundo. E, e quando você toma consciência, apesar de você saber que não é culpa sua, quer dizer, é sua responsabilidade. E o Jung falava isso, acho muito interessante porque o Gilbert trabalhou em hospital dia, né, junguiano, e ele fala isso, que quando a gente assuma, a gente já tem tantas responsabilidades para assumir daquilo que a gente toma consciência e não consegue. E imagina quando a gente toma, vai além, com métodos artificiais, de tomar consciência de algo que talvez a gente não esteja preparado para lidar. Então, assim, as pessoas tomam uma dose, 2 doses, e estão curadas, né? E acessam o trauma e estão curadas. Não é um evento, é, de curtição ou de, né, de já fui em 10 retiros, em 5 retiros de ayahuasca, por exemplo. Tô falando de outra coisa, né? Tô falando de psilocibina. Mas eles põem a cabeça lá na ressonância e vê a irrigação cerebral desse cérebro, dessa área onde está esse senso de self, e como isso se dissolve, e a pessoa volta. Não que ela não vá ter as angústias, não que ela não vai ter a depressão, não que ela não vá ter medo, mas ela tem uma outra perspectiva de um todo que mais conectado, que não é sobre ela. Não estou sozinho no mundo, né? Assim, ou a pessoa deixa de ter o medo da morte, sabe que tem um significado maior, que não é só isso aqui, enfim. Não sei o que acontece porque eu só estou estudando, nunca usei nada disso. Mas, e quando usar também, é, é, eu usei uma vez na realidade, mas usei errado, porque eu usei uma dose baixa e não aconteceu nada. E eu também estava num lugar aqui em Serra Negra, inclusive, mas eu fiquei olhando a natureza e também não é para ficar olhando a natureza, é para pôr venda nos olhos. Depois a Nazaré me explicou como fazer o processo, né? Agora, é claro que precisa de alguém conduzindo, sei lá, no meu caso, que tem prática de meditação, consigo ter sonho lúcido, assistir o que eu estou sonhando, então acho que eu conseguiria assistir, conduzir a minha própria viagem, percepção. Mas depois eu estava num curso, e aí quando o professor falou, o palestrante falou sobre as dosagens, eu vi que eu tinha tomado muito pouco. Enfim, mas aí eu tava falando, eu tô meio hoje meio vazio. Então, esse professor, quando essas pesquisas voltaram, o Nixon interrompeu ali nos anos 70 por causa da guerra do Vietnã, ninguém se alistava, corta tudo, cortaram as provas das pesquisas, e aí também teve aquele desarranjo lá com aqueles dois lá de Harvard que liberaram o LSD para todo mundo, e aí foi meio que mal visto, uma coisa que ficou associada
a Woodstock, aquela coisa dos anos 70, e muito se perdeu, né? De pesquisa, 30 anos de pesquisa aí bloqueados. E agora, quando ele voltou a estudar os fungos, um outro cara, ele chamou esse cientista, né? Porque ele queria estudar, não era nenhuma pessoa do riponga que usava. E ele comenta, um outro autor comenta que ele, quando cortaram as experiências com os alucinógenos, os psicodélicos, que ele ia para um ashram, ele foi para um ashram por volta de 1950, 60, e teve uma meditação, né? Assim, que ele é, abriu uma janela para ele e ele já estava pensando em largar tudo do científico e viver num ashram para acessar esses níveis de consciência. Então, o que que a gente sabe? Que a meditação, ela faz esse efeito igual do psicodélico. Assim como o Jung, ele não usava por meio artificial, mas ele tinha um acesso a outros níveis de consciência facilmente, se é espiritual, se é por práticas de meditação, porque ele viajou toda a Índia, tudo, né, para conhecer essas práticas de outras culturas. Então ele acessava isso. Eu fiz um curso do livro vermelho dele, muito interessante, e ele praticamente está em processo. Parece que ele transita entre o o border, assim, assim, tá ali no, na linha entre o devaneio total, né, o surto, só que ele fica ali pintando as mandalas, enquanto ele tá tendo essas visões. E aí, nessa de pintar a mandala, ele tá no momento presente, porque você tá aqui pintando, você tá observando o que sua mente tá fazendo, mas você tá no presente. Ou seja, se você não tiver aterrado aqui, ancorado de alguma forma, seja na prática, seja na meditação com mandalas, a pessoa vai no devaneio. Aí você não sabe reconhecer o que é insight e o que é loucura, né? Então ele já tinha esse acesso fácil, e o que não é o que todo mundo faz. Mas existe treino, e a gente também é capaz, assim como esse cientista aqui, de fazer a meditação, e com a meditação ir irrigando esse cérebro, que não precisa ser com uma dose de um psicodélico. Então é possível, e é isso que o budismo mostrou, que as práticas de meditação modificam a anatomia cerebral. E quando muda a anatomia, muda a função. Então, se eu me comporto de tal maneira e porque eu tenho um medo e aquilo está travado, quando eu destravo e dissolvo essa experiência, e também pode ser com EMDR, que funciona maravilhosamente bem. Tenho experiência pessoal disso, de traumas, de fobias que eu tinha, que eu não tenho mais. É, e você não tem mais aquele comportamento dali para frente. Então, tem um, tem um documentário interessantíssimo na Netflix que se chama Como Mudar Sua Mente. Acho que tem 4 episódios e cada episódio é com uma substância. Então, você vê lá a substância psilocibina, e aí e tem uma outra que é com MDMA. E aí conta a história de um cara que ele tinha um toque profundo, ele passa pela experiência e depois ele, a cada dia ele vai perdendo mais essa necessidade de controle, né, do toque, ele quase enlouquece quando tem um filho, porque você não tem controle sobre um bebê, né? A sua felicidade sai do seu corpo e vai para do filho, então se depende do filho tá bem para você tá bem, isso deve ser muito enlouquecedor para quem tem toque, tem controle das coisas, né? Porque dá muita ansiedade. E ou seja, se retroalimenta, porque o toque é a ansiedade, né? Então, ele fica se alimentando por esse modus vermelho aqui de estar no medo, e aí, como ele funciona? Os pensamentos dominantes, para o medo sair, para você não sair dali, porque ele entende, o cérebro preto e branco entende que você não tem, que você está em ameaça.
E ele tá treinado lá desde os homens das cavernas, desde que a gente era um menino, a reagir assim. Porque a gente foi feito para sobreviver, não para ser feliz, né? Hoje a gente quer ser feliz. Sei quantos milhões de anos atrás a gente queria só sobreviver a cada dia, não ser comido pelo leão. Então, é possível fazer isso com meditação, as práticas budistas mostram. O Richard Davidson fez um documentário sobre, é, chama The Mind, não lembro, esse acho que até nem tá mais nos streams. Ele fez um documento sobre estresse pós-traumático com uma semana de prática, né, de yoga e meditação, já mudou a anatomia, já tem o estrangulamento da amígdala, já tem um prolongamento do hipotálamo, então o impulso nervoso já não é mais tão reativo, né? Então, se muda a anatomia, se eu tenho um braço curto e um braço comprido, eles funcionam de maneiras diferentes, né? Se eu tenho uma vara de pescar pequena, ela pesca uma coisa. Se eu tenho uma vara de fechar, ela funciona de outro jeito. Então, muda a anatomia, muda a função daquilo, né? Você está cozinhando, você tem uma colher que tem uma concha, que tem furo, ela serve para uma coisa. Aqui não tem furo, né? Mudou a anatomia, ela serve para outra, ela tem uma outra função, né? Você não vai pegar o feijão com a espumadeira. Então, cada forma, se a gente consegue mudar a meditação, a prática, se a gente consegue mudar ah, a anatomia do nosso cérebro com a prática meditativa é mais rápido, de outras formas, se você estiver bem conduzida, aconselho, acho bacana, tem interesse em estudar sobre isso também, mas o que a gente tem hoje é a prática, né? E sem a prática, por isso é muito importante explicar isso para o paciente, para ele entender a função, o que que ele está fazendo com a prática, né? Que não é simplesmente uma oração, né? Que você está na fé, querendo que alguma coisa aconteça. Então, cala a boca, Fenícia, né? Para de falar. Vamos tocar pau aqui. Então, grifei. Aí essa última frase também acho importante. Logo, normalizar o conflito e ajudar o cliente a diferenciar os processos em uma emoção e entre uma emoção pode ser extremamente benéfico. Então, normalizar é assim mesmo. Você não é louco, não é doente. As emoções são assim. Deixa eu ver se eu consigo acender a lanterna. Tá entrando uma frente fria aqui. Olha que beleza se ficasse assim. Eu tô aqui em Serra Negra, que essa semana eu vou escrever o meu assignment, né, lá do roleplay. Então, pedi um tempo para a família, uma semana de privacidade. Ah, que maravilha, ó. Aqui é cabana no meio do mato, no meio da serra. Então, as luzes são fracas, nem tem luz no teto. E agora que vai entrar uma frente fria, de repente, tava um sol, de repente bateu um vento, choveu um pouco e nublou, parece que já tá quase de noite. Então, mas ficou excelente aqui, ó. Botei o celular aqui e o livro, agora está bem iluminado. Vamos lá. Fase 3. A mente compassiva, integradora. Então, integração, né, que é o yoga, né, é justamente querer juntar esses selfies, aceitar todos eles, né? Integrar e não querer evitar, querer se livrar da raiva, querer se livrar da ansiedade, né? Então, após explorar as complexidades e interrelações dentro e entre estados cerebrais, dentro e entre as emoções, né? Estados cerebrais, no sistema de ameaça e os conflitos inerentes entre as emoções de ameaça, o terapeuta convida o cliente a trocar para um estado mental compassivo. Se usar as cadeiras, há uma cadeira separada para isso. Se não, apenas convide o cliente a ficar de pé e se livrar da última emoção, e então faça uma indução mental compassiva. Então ele está lá incorporado na raiva, falando o que ele pensa, tudo aí você vai mudar para o estado de ansiedade. Então você pede para levantar e fazer movimento, assim, por exemplo, você pode levantar e fazer assim, soltar o corpo, dar uns pulinhos, sabe? Para
trocar o ritmo de respiração, né? Porque quando você faz, e você troca o prana, dá para você, um movimento no corpo, ele faz você é, sair desse estado, né? Incorporado, né? Não é um real, se for real, não é 3 pulinhos que vai adiantar. Então, e se livrar da automação, então faça a indução do mental compassivo. É muito importante não abreviar essa indução. Porque a gente quer fazer todos os selfies de uma vez, tem pressa, faz aí, já para correndo, já muda de selfie, e não se conecta. As pessoas não se conectam com o corpo. Para o cliente recém se encontra no sistema de ameaça, portanto, você vai ativar no nervo vago, córtex frontal, etc. Então, a partir do momento que você dá um exercício assim, e a pessoa já mudou a respiração, você senta um pouquinho e faz uma respiração de calma para ela voltar a se centrar, observar a respiração natural, aí começa a aumentar a expiração para ativar o nervo vago, né? Porque tudo é sobre a expiração, né? Tenha em mente que usamos o corpo para apoiar a mente. Isso, eu amo essa frase. Amo o Gilbert falar, usar a mente para mudar o corpo, né? Porque a gente usa o corpo para ativar, para alterar o estado cerebral, mas também a gente pode fazer as visualizações para acalmar o nosso corpo, né? O que que a gente pensa? Então, você intervir dos dois lados nesse corpo-mente, né? Que não devia nunca ter sido separado. Isso significa que você deve ajudar o cliente a focar na postura básica da compaixão e então a se engajar no ritmo respiratório calmante. Foque a atenção na experiência de aterramento e desaceleração do corpo. Então, traga à mente a sabedoria compassiva do cliente, incluindo o cérebro complicado e os aspectos da sabedoria. Como muito do que somos estava fora de controle, construído para nós e não por nós. Então, é construído para nós sobrevivermos e não por nós, ou seja, não foi pensando na gente ser feliz, né? Então, você vai fazer essa prática, nessa transição, você vê que toma tempo, né? Você estava fazendo lá a análise funcional do eu raivoso. Quando você vai para o outro eu, tem um processo que vai levar pelo menos uns 15 minutos, né? Então, traga à mente do cliente sua coragem. Você vai fazer essa prática na meditação, que a gente está cansado de saber. Traz a mente compassiva, aí você fala da sabedoria, é, de que a gente não escolheu a nossa genética, a gente não escolheu o nosso lugar onde a gente nasceu, a gente escolheu nossos pais, nossa cultura, é, e aí que as outras pessoas, então você ativar essa sabedoria de saber isso, né? E que a gente tem uma mente que é assim. Então, aí você vai trazer a coragem, né? Que são as qualidades do eu compassivo. Então, quando você vai fazer a meditação do eu compassivo, você vai lá de base, aterra o corpo, respiração de calma, qualidades do eu compassivo, né? Então, aí você sabe que é a sabedoria, né? Que a gente não tem culpa, depois você vai para a força e para a coragem, né? E aí você vai para o compromisso, são as 3 qualidades. E aí lá no compromisso, que é com a motivação compassiva, que é uma postura de vida, né? É, e você faz toda essa transição e aí você se conecta com o eu compassivo para que ele possa conversar com o raivoso. Então, após o cliente sentir uma troca de estado, convide mais uma vez a mente à discussão com uma pessoa importante para ele, mas dessa vez olhando a discussão por meio da mente compassiva. Então, ele vai entrar em contato com a mesma experiência, a mesma situação na experiência, situação que ele trouxe para ativar a raiva e vai olhar com esse olhar do compassivo. Então, emprega exatamente o mesmo conjunto de perguntas, né? O que se sente no corpo, quais são os seus pensamentos, o que você tem vontade de fazer, blá, blá, blá.
Embora os clientes fiquem melhores nisso, quanto mais fizerem o treino da mente compassiva, o TMC, e TMC, não é raro que as pessoas no começo questionem como uma mente compassiva poderia lidar com o conflito e as emoções que surgem. Por exemplo, alguns podem precisar ser estimulados a pensar sobre a discussão como bilateral ou e não unilateral. Em outras palavras, eles são guiados a mentalizar a discussão. Às vezes, então, para não se conectar com o corpo, então só pensa sobre isso. Às vezes, isso pode surgir espontaneamente. O cliente dirá que está pensando sobre a mente do outro, mas com outros pode não ser assim. É, é, alguns precisam pensar em e ser estimulados em pensar a discussão como bilateral. É interessante que é assim, a pessoa às vezes faz uma coisa e a gente, por causa da nossa história, os nossos traumas, a nossa experiência de vida, os nossos valores, aquilo é ultrajante. E parece que a pessoa está fazendo aquilo contra você. Mas quando você ativa essa sabedoria do compassivo, você vê que a pessoa está falando mais dela mesmo do que de você. Talvez ela seja assim com todo mundo. E nem sabe, nem faz ideia do que aquilo, como aquilo entra em você, o que que aquilo te afeta. Se ela soubesse, talvez ela seria mais sábia e não faria isso, né? Mas não é sobre a gente mesmo. Então, quando a gente pensa sobre a arbitrariedade, você fala assim, poxa, essa pessoa, ela tá me atacando porque ela se sente insegura por isso, porque ela tem essa história, e a gente consegue ver o sofrimento da pessoa, que assim como o meu, ela tá lidando com o melhor que ela pode, né? O que melhor ela sabe fazer. E às vezes isso inclui machucar outras pessoas, como a gente mesmo muitas vezes já fez, né? Às vezes, isso pode surgir espontaneamente e o cliente dirá que está pensando sobre a mente do outro, mas com outros pode não ser assim. Você pode apontar que selfies raivosos, ansiosos e tristes não mentalizam especificamente bem porque eles não são criados para isso. Ele só vai ver sob a perspectiva dele. O selfie raivoso, em geral, quer vencer. Algumas vezes é sobre vingança e ter ter de volta o que é seu. Porque a raiva vem desse abuso, da injustiça, da tomada de espaço com você, né? O self-ansioso quer evitar ser machucado, ao passo que o self-compassivo, self-raivoso quer vencer. Aqui, eu faço que o self-compassivo é focado na sabedoria e na solicitude. Tem diferentes texturas, motivos e formas de pensar e de prestar atenção e quer fazer coisas diferentes. Comumente, nosso self-compassivo, estado cerebral, pode, com a prática, mentalizar e é motivado a encontrar uma reconciliação ou aprofundar o conhecimento sobre a discussão. A compaixão parece diferente no corpo, com diferentes impulsos comportamentais e diferentes memórias. E, em vez de tranquilização, o self-compassivo procura crescer e se desenvolver por meio da prática. Então, olha só, o terapeuta reflete que essas mudanças, sabedorias, se originam de dentro do cliente ao trocar para um estado mental compassivo. Então, aqui, eu pessoalmente, o Gilbert fala que as three bigs, elas sempre estão juntas. A que está na frente, assim, ou é a raiva reprimida, que dá, coloca ansiedade ali na frente, né? E às vezes quem está atrás da raiva é a tristeza e depois a ansiedade, às vezes é a ansiedade e depois a tristeza. Então, assim, quando eu fico puta da vida, eu já faço essa análise funcional dentro da minha cabeça, né, que também tinha lá no MSC, né, de autocompaixão, qual a emoção branda que está atrás dessa raiva. Mas eu não procuro uma outra emoção, eu vejo se é ansiedade ou se é tristeza. Então, às vezes, alguma coisa que aconteceu na escola do meu filho, e eu acho injusto, e me dá uma raiva, aí me dá uma ansiedade pelo que ele pode passar. Eu quero, ó, evitar ser machucado, eu quero evitar que ele seja machucado, que ele sofra. Então, me dá ansiedade.
E por trás disso tem a tristeza, né? Me dá uma tristeza ver a pessoa passando por isso, ver um filho que você ama, ter que estar vivendo a experiência dele, sofrendo as consequências das escolhas que eles fazem também, né? Eu que tenho adolescente. E aprendendo com a vidinha deles, né? Então, dá um pouco de tristeza, às vezes, as coisas que a gente vê nos nossos filhos que são iguais a nós, né? E tudo que a gente passa pela respiração, né? Pela convivência, pela expressão facial, por bufar. A gente não sabia tudo que a gente sabe hoje, quando eu, pelo menos, quando eu tive filho. Então, eu com certeza fiz as coisas achando que eu estava fazendo melhor. Imagina, eu fiz nananeném nos meus filhos, né? Que é aquela que é da. Ai, me deu um branco. Behaviorismo, né? Comportamental, Maria, traumatizar um bebê. Quando eu hoje, sabendo do vínculo, que o que ele precisa se sentir seguro, base segura, ou seja, eu fiz o contrário, né? Tirei a base segura do meu filho, mas enfim, tava fazendo achando que era o melhor, né? Tava dando autonomia, segurança, enfim. E a gente erra, e a gente vê as consequências, né, dos nossos comportamentos, tudo, e às vezes dá uma tristeza. Eu não queria que fosse assim. Então, a gente consegue ativar o eu compassivo mais para o eu triste do que para o eu raivoso, que é totalmente repulsivo, né? Às vezes eu tento fazer esse jump, né? Que a gente quer resolver logo, e aí eu tento fazer esse pulo, assim, querendo já logo ser compassiva, com a raiva. E já me peguei mentalmente falando assim. Meu, para, não quero ser compassiva, me deixa o meu tempo da minha raiva aqui. Então, assim, às vezes a gente quer ser compassiva para se livrar da raiva também. Ela tem um gráfico, né? Ela precisa ser processada. É bom você ficar um pouco ali com ela, né? Já na intenção de saber quando é o compassivo. Não, se fazer essa transição entre as three bigs, é mais fácil ser compassivo com o eu triste, tá? Então vamos lá. Anteriormente, você ajudou o cliente a reconhecer que as emoções de ameaça frequentemente estão em conflito entre si. E isso é uma outra coisa aqui que eu estou falando da gente, de eu mesma e tal, que quando a gente fala assim, a gente ajudou o cliente, ninguém ajuda ninguém se não for de coração para coração, de mente para mente, não rola. Então, quando você faz uma alteração do protocolo, quando você vem com uma outra ferramenta, isso é o coração, né? É o seu conhecimento, é a sua intuição do que pode ser melhor naquele momento para o paciente. Mas eu estudo a TFC pensando na minha prática pessoal primeiro, porque eu acho que se eu não conseguir me ajudar, eu não vou conseguir ajudar ninguém. Então, não é sobre ensinar o cliente, é sobre você aplicar em você, saber o que dá resultado e compartilhar essa experiência, né? Porque eu também não sei mais que ninguém, toda a minha trajetória da minha vida, na minha jornada, estudando as coisas, e não estou aqui fazendo um grupo, porque eu sei mais que ninguém, estou estudando junto, né? Então é uma relação horizontal, né? E isso conecta muito mais. Que o Gilbert fala que o vínculo está também nessa vulnerabilidade, né? Coisa que já é uma outra coisa ah, super de vanguarda, porque a gente até hoje sabe que a gente não, não fala da vida pessoal com o paciente, né? Mas eu acho importante. Aí eles saberem que a gente não é perfeito, que a gente também está nesse processo. Outro dia uma paciente me perguntou, eu falei, mas eu não tô vendo onde você foi compassiva nisso. Eu falei, mas às vezes eu não sou compassiva. Tô aqui que nem você, né? Na minha prática. E às vezes eu escorrego e caio no buraco e saio do buraco e recomeço. Por exemplo, o self raivoso pode tentar suprimir o self ansioso e vice-versa. Entretanto, o self compassivo é mais com a figura parental interna, seu próprio pai, como você cuidaria da sua criança, né? E às vezes eu penso isso na minha mãe, no que ela não teve, que ela não pôde me dar. Imagina se ela fosse criança, se eu fosse mãe dela, o que que eu poderia dar para ela, né? E a gente pode fazer isso com a nossa criança, se bem que o Gilbert não fala essa história de criança interior, porque para ele um, um- é um adulto sequelado, não é uma criança interior.
mas é só para nomear, que a gente sabe quais são os nossos gatilhos e os que vieram lá da infância, e que se a gente não tivesse tido aquilo, então fazer práticas de visualização com a sua criança, de você dando para ela esse abraço, esse colo, a compreensão, o acolhimento, e não a bronca que você tomou, né? Que a gente tinha medo até de dizer que estava passando mal ou que estava com medo da prova. Porque ele estudou, não sei o que, entendeu? Então, assim, o trauma quer fazer prova pra gente. Até hoje eu sonho que estou fazendo prova. Então, é, eu gostei dessa frase que vou até grifar. Entretanto, o self-compassivo é mais como uma figura parental interna, em parte porque ela está em um sistema motivacional diferente, com uma arquitetura fisiológica diferente, ou seja, não está sendo ativado. Quando eu mudo, saio das emoções e vou das emoções e vou para o self-compassivo, esse self-compassivo está em outro lugar do cérebro. Porque ele não é automático, ele não está lá na amígdala, ele não foi treinado, ele não é reativo, ele está no cognitivo, está aqui no córtex central, né, frontal. Então, neocórtex, né? Então, é outro lugar. Você muda o estado do cérebro, você está saindo da ameaça e indo para um outro sistema que funciona de outra forma, que é o que ele fala aqui, uma arquitetura fisiológica diferente, a anatomia é diferente, a função é diferente, é um sistema motivacional diferente. Um age no freeze, fight and fight, né? Que é freeze, flight and fight, congelar, voar, fugir ou lutar. E o outro tem outras mais possibilidades. Esse só tem essas. Ele é um motivo para cuidar, para oferecer uma base segura e um porto seguro que evoluiu parcialmente para regular o processamento de ameaça. E para ajudar o cliente a obter insights sobre isso, exploramos a relação da mente. É o que a gente vai fazer. Relacionar, conversar o compassivo com esses outros estados emocionais passivos se engajam e refletiriam sobre uma discussão, as próximas explorações guiadas são perguntar o que a mente e o self-compassivo sentem sobre o self-raivoso, self-triste. Tipicamente, quando o seu estado mental compassivo, eles reconhecem que cada um tem um ponto de vista e uma voz. Assim, o self e a mente compassivos podem ouvir as preocupações do self raivoso, ansioso e triste, né? Porque o self compassivo tem escuta, né? Então, quais são suas preocupações? Mas não deixam que eles comandem o espetáculo ou controlem o pensamento ou o comportamento. Além disso, há formas úteis e não úteis de manejar suas emoções, veja o capítulo 18, 19 e 20, chegaremos lá. Em outras palavras, a mente compassiva é o estado cerebral que mentaliza as outras partes de nós e pode mantê-la em uma base segura. Capítulo 2 e 7. O estado mental compassivo fornece as funções de base segura e porto seguro para trabalhar com emoções de ameaça. Então, é simples assim. Ah, essa base segura, esse porto seguro, lembram, né? Safeness, safety, safeness, base segura, é você poder explorar, né? Assim, tá num ambiente seguro para poder explorar. Então, isso vai depender do apego, né? Se você é um apego distanciado, se é uma mãe que tortura o filho, ele tem medo, então, assim, a base segura. E o porto seguro, que seria a sensação de segurança, né? A safety, que seria o acolhimento, né? Eu ter com quem contar. Eu voltar para minha casa é aquilo ser um lugar seguro para mim. Vou escrever sobre isso. Isso também se manifesta em mindfulness
em que as pessoas tomam ciência dos diferentes algoritmos nos estados cerebrais dentro de si, pois elas os conhecem em seu trabalho de descobertas guiadas dos múltiplos selves. Elas podem se familiarizar com suas multivariadas texturas de pensamentos, motivos, impulsos. Quando as pessoas têm estados mentais difíceis, elas são mais capazes de ficar atentas, procurar e prestar atenção à multiplicidade, em vez de ficarem presas a uma linha de sentimento ou pensamento. Certo? Então, elas já sabem que tem mais coisa ali, né? Que não é só isso, né? A importância da tristeza. No extraordinário filme da Disney, Divertidamente, os personagens representando diferentes partes da mente. Engraçado que as crianças não gostam desse filme. Nenhum paciente meu, quando eu falo de, ai, que filme chato, porque eu acho que é um filme para adulto mesmo, né? É bonitinho, colorido, mas talvez as crianças não reconheçam essas partes, isso como partes de nós, mas para adulto é bem elucidativo. Então, representando diferentes partes da mente, raiva, alegria, ansiedade, tristeza, medo. Se bem que uma vez o meu filho falou, eu tô com tal self tá no comando, quando ele viu esse filme. Decidem que, embora a tristeza faça parte do time, eles querem se livrar dela. Então, as outras partes da mente, né? Os personagens, né, que representam a raiva, a alegria, a ansiedade, a tristeza, o medo, eles querem se livrar da tristeza. Então, depois de bani-la, eles precisam embarcar em uma jornada para encontrá-la, pois descobrem que ela é a parte mais importante, porque ela é a ponte para o eu compassivo, que lhes permite a conciliação com mudanças dolorosas. Esse é um filme brilhante para balancear nossa compreensão de que a tristeza apropriada é muito importante para nós. Ela não precisa manchar nossas satisfações do sentido, ser, no entanto, dora da compaixão. Afinal, é mais fácil sentir compaixão pelo self triste, né? É... Pesquisas estão desenvolvendo nossa compreensão de algumas das funções evolutivas e dos mecanismos fisiológicos envolvidos na tristeza, sobretudo quando a tristeza é adaptativa, e sobre o que acontece se nossos clientes, é, nesses no exercício dos múltiplos selfies, não é raro que pessoas desviem da tristeza e passem direto para estados de entorpecimento e de desligamento anedônico. Por quê? Quando elas começam a falar sobre tristeza, passam imediatamente ou para desesperança, armadilha, depressão e tristeza. Por exemplo, você pode convidá-la a ser triste com um filme deprimente. Convide-as a dar exemplos e observar a diferença. Olha que interessante. Além disso, a tristeza e pesar, em vez de entorpecimento, pode ser um passo importante para desbloquear e ativar, aliviar entorpecimento e algumas formas de anedônio. Trabalhando com estados de desligamento. Sobretudo, dos dois sistemas de emoção. Esses estados de desligamento, né? Tipo a dissociação, né? Então, desliga o drive, né? Que é o azul, e o verde, né? Então, deixa eu escrever aqui. Azul e verde.